ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas, que se mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. O GPT ganha de tudo isso. O José... Tem opinião, porque você tá revoltadinho. O que, Dudu? Você tá de brincadeira comigo, velho. Não tô. Sabe o que a menina ganha entregando a vida dela pra Jesus? Ela ganha a vida eterna. É uma palhaçada igual do muçulmano do Hamas, que se mata, explode o ônibus pra ganhar a vida eterna. Não, igual. Não, aí você fez um... Rabino, não nos compare ao Hamas. É igual a ideologia. Preste atenção. Não nos compare ao Hamas. É a ideia. Eu não estou comparando. É um salto que você fez. Não sabe argumentar. Não ofenda. Eu sei argumentar, acho que é melhor que todo aqui. Não ofenda. César, você entendeu o que eu tô falando? Não, mas assim... Eu estava num caminho muito inteligente com o César, até você trazer essa informação. Mas deixa eu continuar. A minha pergunta é, eu concordo, eu não estou aqui com arrogância nenhuma, e acho que você está entendendo muito bem. Pelo menos alguém. Eu concordo, no povo judeu, você tem tantas pessoas imorais como qualquer lugar, porque temos livre-arbítrio, graças a Deus. A gente estava discutindo a ideia. A minha pergunta para você é que no judaísmo hoje em dia, as ideias que levam a uma pessoa a ter moralidade e comportamento bom não tem nada a ver com alguém que morreu na cruz. Então a minha pergunta era sobre a ideologia cristã, como essa ideia de falar que alguém morreu pelos nossos pecados e por isso já nos perdoou tudo pela graça divina, que eu sim estudei o assunto, ela levaria a um comportamento, eu não estou falando daquela menina específica. E quando eu comparei, para deixar claro para os nossos ouvintes, já que todo mundo hoje em dia é dos cortes e é do mimimi e é das chatices de hoje, eu vou deixar bem claro. Eu quis dizer o seguinte, cada um tem sua crença desde nascença. Eu tenho a minha, o Micha tem a dele, vocês têm. E o Hamas, você vai entender o que eu quis dizer, eles cresceram desde pequenininho na escola, eu não estou falando agora, eu estou falando como judeu, que poderia falar o contrário disso. Mas eles foram educados acreditando que o Deus deles, Alá, gostaria que eles matassem, por exemplo, mas os cristãos não tem nada a ver com isso. Não, mas deixa eu terminar, você vai entender. Mas você não deixou terminar. Mas você não deixou terminar. Mas 2000 anos vocês fizeram isso, então tenha humildade de reconhecer, porque se a pessoa nega a história, não tem nem papo. Os cristãos fizeram a mesma coisa que o Hamas faz hoje em dia, numa coisa chamada Cruzadas, Inquisição. Você não estuda história. E você tem que saber, igual o Papa anterior pediu desculpa pro povo judeu por ter feito essa palhaçada. É verdade? Mas vai virar uma bagunça. Deixa eles terminar, vocês vão ter... Não, mas eu deixei, que eu tava conversando com o César sobre uma coisa muito importante. Você abriu um outro... Não, mas eu não quis abrir. Ele não aceitou a resposta que é a eternidade que a moça vai conseguir. Isso que eu quis falar. Aí você me chamou de Hamas. Não chamei de Hamas. Por isso eu quis explicar. Você não aceitou essa resposta. Por que eu quis explicar? O Hamas é violência contra o próprio homem, é violência contra o próprio Deus. Eu sei. Hamas está lá em Gênesis, Noé, quando diz... Então tem que ter muito cuidado. Tá, desculpa que eu falei então a palavra Hamas. Então vão me corrigir. Não, isso é uma agressividade. Não é, sabe por quê? Não é você zero. Dizer que a gente é igual zero. Hamas. Não falei outra que coisa, nada das atrocidades que você eu falei a ideia. Você eu falei a ideia. Para Jesus Cristo. Eu falei a ideia. Isso, eu acho que Jesus era o máximo. Eu acho que o nome é cristianismo. Isso. Então não julgue uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Mas aí você mistura 10 assuntos ao mesmo tempo. É muito importante. Um de cada vez. Um de cada vez. Senão não dá. Eu tava falando. É a vez deles. Não, mas tava com César. Não, é deles. Não, eles distribuem como eles quiserem. O senhor é o Dudu, eu preciso passar pra eles. Eu sei, mas aí eu falei do Hamas, eu preciso explicar porque eu falei do Hamas. Dudu, você quer fazer o programa? Não. Eu passo a palavra pra você. Eu fico quieto. Eu posso controlar? Eu sei que você também é cristão, mas quando eu comparei... Mas é uma coisa muito grave que depois vai usar corte disso aqui. Mas você vai ter 3 minutos depois pra falar. Eu posso falar só desse ponto do Hamas? Não. Tá bom. Volta aqui, tá? Você vai ter 3 minutos, por favor. Conclui. Eu quero repudiar. É que tava indo tão bem. Eu quero repudiar com toda a minha veemência. Você parece o Lula falando. Não deu mais outra agressão. O senhor vai me agredir quantas vezes? Calma, vai. Vamos seguir. Isso é um exemplo. Ele sabe que é. Ele sabe. Porque você tá com papo de mimimi. Ele falou até se cuida com os caras que vão vir hoje à noite. Ele não sabia por quê. Vamos seguir. Porque o mimimi do politicamente correto, que parece quase um socialismo, isso não é o cristianismo verdadeiro. A minha produção eu estava falando. Não, você fala, importa como se comporta. Eu quero falar que o César estava numa pergunta muito importante, que era a menina do Bandeirantes, que ela não está conseguindo levar valores de Jesus na vida dela, ele me respondeu, ela vai ter a vida eterna. E eu falei que o Hamas também acha isso. Você sabe que você está sendo inconveniente agora, porque a vez dele eu pedi 2 vezes. Tá bom, mas ele tá me ofendendo. Não, ele tá tentando falar. Ofendendo? Depois vocês vão ter 3 minutos. Termina aí, Tasso. Ficarei quieto. Vamos lá. Sem problema nenhum. Eu não queria nem dizer isso, mas vou ter que perguntar o que é que o senhor tá bebendo aí.
Não. Isso é ofender Então, de uma isso- forma indireta e a partir de agora eu vou falar essas regrinhas que só vale para um lado e não vale para o outro. Eu vou falar com o César, que é uma pessoa muito mais educada e inteligente. Das duas formas, o José, O ChatGPT ganha de tudo isso. o José Tem opinião, foi tá chamado resolvido, debate. tá resolvida essa questão de ser um pai legal de Jesus. Pastor, Vamos lá. Comentários, então, de vocês agora. é a nossa vez? Minha vez agora, que eu tô 3 15 minutos sem falar. O ChatGPT, ele é muito mais legal do que todos nós 4 juntos, me incluo junto, porque ele tem todas essas informações e hoje em dia os jovens, eu não tô falando por mal, para querer brigar, nem Não, é nada uma disso. piada, eu entendo agora, não é real. Não. O ChatGPT é mais o inteligente que a gente. ChatGPT, você sabe, Claro que você já não. testou? Você já usou? Ué, Já é o óbvio, sim. assinado? Eu posso falar minha opinião? Não sei, eu posso falar minha opinião Mas você sem sabe como zoeira? funciona o ChatGPT? Eu sei como funciona. E você? Então, ele não pensa. Ele Você cospe. pensa? É Isso um óbvio. minuto, Vilela. Tenta ouvir com humildade. Eu não tô querendo falar aqui para brigar com ninguém. Eu tô querendo falar que nós estamos... O judaísmo, ele vive com a época... Não, você na qual falou ele tá. que o ChatGPT é mais inteligente Sim, que a gente. mas eu preciso terminar a frase. Um livro, hoje em dia, escrito por uma inteligência De artificial... maneira alguma. Eu não falei de todo mundo. Eu falei 99. De maneira alguma. Você não acha? Eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sou escritor. Isso, mas você é um bom escritor. Sim. Eu falei agora sobre a maioria das pessoas que não são bons escritores. Ele vai cuspir um livro que todo mundo Eu escreveu. sei que te dói, assim como me dói como o Rabino saber. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar hoje em dia... Mas eu posso discordar contigo e tá Você tudo pode, bem. você Então pode tá numa tudo boa. bem. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Mas tá tudo bem. Se eu chegar sexta-feira... Não, isso aqui tem mais a ver com isso do que vocês estão imaginando. Mas você tem que deduzir até o final. Não estou falando resposta O do senhor papagaio propõe que a básico. gente fique com o computador no chat GPT, qual é o senhor propõe? Eu não tô entendendo. Ah, mas se vocês tiverem... O que a gente faz uma Deixa eu tentar pergunta, vamos explicar. pro GPT, É porque difícil. fala no... Porque um ser Se humano- vocês tiverem a humildade no sentido de a abertura de conseguir tentar entender sem rir. É fácil mas eu não zoar tô do outro, entendendo, né? sinceramente. Não, sei. eu não tô tô entendendo. conseguindo entender Isso, onde você quer chegar isso, com a eu não história do terminei, GPT. porque eu não terminei. Tá bom, termina. Mas o que Deixa eu o senhor terminar. propõe? Qual a proposta? Eu vou propor, eu já vou Vamos lá, propor. vamos lá. Eu já vou propor. Eu não trouxe computador, não trouxe Eu nada. sei, eu Então, vou chat propor, GPT mas e pessoas inteligentes, elas precisam deixar chegar até o final da ideia que a pessoa quer falar. Eu vou terminar. Tá entendendo? Ah, a gente já estourou, Dudu. Não era pra terminar. Sim, É que eu mas- fui cortado várias vezes. Mas deixa eu tentar. Dudu, É uma ideia Dudu, só, eu fiquei ninguém- 20 minutos Ninguém quieto. aqui falou mais que você. Você sabe disso. Ninguém aqui. Não, agora eu fiquei 20 minutos quieto. O quê? Eu fui no banheiro, fiquei 15 Mas minutos. era o tempo deles. Você voltou agora no Sim, mas posso terminar essa ideia? Pode, você sempre pode tudo, Dudu. Não, se você não quer, eu não termino. Eu gostaria de Eu continuar. sei que dói porque eu falei do cristianismo e tudo, mas posso terminar a ideia? Pode. Obrigado. Então, assim, finalizando. Eu posso depois continuar também? Pode, claro. Eu só quero terminar a ideia, não, porque senão fica sem sentido tudo que eu falei até agora. Tá sem sentido pra mim. Então. A conexão com a inteligência artificial. Segundo Mas você, eu não a terminei. gente- Mas você não deixou eu terminar a parte Você não principal. deixa eu terminar. Mesmo Eu sinagoga, posso terminar dois. também? Você não deixou eu terminar. Mas eu posso terminar a parte agora? principal. Posso falar agora? Não, mas só eu terminar a ideia, 10 Eu segundos. queria falar de Gecorias. Tá bom. Pode terminar em 15 segundos a ideia? Pede permissão Não, pro Dudu. Michal, pode terminar a ideia? Termina. Não, senão não faz sentido nada que eu falei. Então eu preferia ficar quieto. Tá bom. Mas vocês me provocaram, perguntaram. Agora eu quero terminar. Posso? Com educação? Se eu falar que não, você vai continuar do Eu vou mesmo continuar do jeito? mesmo Eu preferia que não. Não, mas é um pouco triste, porque você tá revoltadinho e você não está deixando eu terminar uma Dudu, ideia que eu tô Dudu, falando há 4 Dudu, minutos. Revoltadinho é uma coisa tão ridícula. de Não, mas eu falar. sei, tudo bem. Isso é um jeito respeitoso de Não, falar, mas eu desculpa. tô tentando- Em que momento eu fui desrespeitoso Eu tô tentando contigo? terminar uma ideia. Mas revoltadinho, da onde veio isso? Não, por que que eu tô falando? Porque Se eu falasse pra você, tá revoltadinho? Não, eu estou tentando terminar uma ideia Então, que não faz sentido. primeiro peça desculpa, porque... Desculpas, então. Então tá... Agora, desculpas só assim. finalizando mais 10 segundos, para quem estava acompanhando, pena que foi cortado, porque eu sei que para pessoas neutras que estão assistindo está fazendo vivo, é o sentido, caráter. eu sei. Foi cortado. Sim, Eu só falei a palavra hebraica. Eu só falei hebraico Eu não só pra falei de você, descontrair. eu não falei de Não, você. tudo Vamos lá, Dudu. Isso. Finalizando. Então, eu acho que... assim, eu achei que você estava entendendo e que você estava gostando, mas de repente você me cortou na hora que eu ia falar a conclusão. Posso falar agora a Você conclusão? me cortou todas as vezes que eu tentei explicar o que é inteligência artificial, você me cortou todas as vezes. Você vai deixar eu falar também depois? Oh, claro, eu quero ouvir. Agora é a tua vez. Finalizando, então... Só isso que eu queria uma falar. pergunta sem nenhum tipo honesta. Tá bom. Pergunta honesta. O senhor é contra a existência de um podcast como esse? Sim. Não. Era só colocar um chat GPT Botar um chat GPT. pra resumir aqui e você assiste. Eu falo Não, isso com... Porque é isso, o que a gente tá fazendo aqui são 5 Adorei seres a pergunta. humanos É. discutindo ideias que podem ser erradas, podem ser certas, e um chat GPT pegaria isso, resumiria, Não. colocaria... Eu acho que a graça Você me do deixa seu terminar, pode... Dudu. Não, porque ele fez uma pergunta pra mim. Não, agora é minha hora de falar. Tá bom. Ele poderia resumir, você poderia colocar, para ele colocar a opinião de cada um, ele vai colocar isso,
Mas de maneira alguma o ChatGPT é um ser humano, assim como um carro, não é você. E ele te faz chegar mais longe, ele te faz chegar mais rápido. É assim o ChatGPT, ele te faz chegar mais rápido, te faz chegar com uma precisão maior, até para diagnóstico, mas ele não é um ser humano, é isso que eu quis dizer. Mas eu acho até que isso a gente tá fugindo um pouco do assunto. Não, mas ele fez uma pergunta muito boa. Não, mas aí eu acrescento, respeitosamente. Eu gostei da tua pergunta. Veja bem, se o senhor é contra um podcast como esse, por que o senhor veio? Porque é teologia cristã. Posso responder? Sim. Eu não sou um contra. Eu sou a favor. Com esse tema você quis dizer. Esse tipo de podcast. Não esse tipo de com esse tema. E não trouxe seu chat GPT. Nem trouxe. Só uma coisa. Não, mas só um minuto, porque eu fui cortado aqui de uma coisa que é importante. O que, Dudu? Você tá de brincadeira comigo, velho? Não tô. Não tô. Eu ia falar uma coisa. Deixa eu falar, é a frase que mais foi ouvida aqui, Eu cara. sei. E a gente deixa. Não. E aí o pessoal do chat fala, Vilela, você está frouxo, você não controla o Dudu, só ele fala. Mas eu falar. Então fale, Dudu! Você ia falar a mesma coisa que eu na hora que eu terminar a frase. Eu quero terminar esse programa. Eu vou terminar já. Dormir. Prometo que é a última coisa que eu vou falar. Vamos lá. Eu só ia falar que assim. Não depois pode eu falei- mentir, Dudu. Óbvio que não. É que na hora que eu falei todo o negócio,